Amém, amados. Nós queremos meditar na palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 7. Capítulo 7. Eu quero falar sobre o perigo da precipitação. O perigo de nós sermos precipitados no falar. Em Provérbios 19, verso 2, diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 29, verso 20, diz: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Eu vou repetir. Tens visto? Quer dizer, você está vendo alguém que é precipitado no falar? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Nós precisamos pesar as nossas palavras. Tiago disse: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então é necessário que a gente pense bastante antes de falar. Já dizia o Benjamin Franklin, um ex-presidente americano, que o animal mais perigoso que habita a terra tem a sua toca atrás dos dentes. A nossa língua. Ela pode colocar nosso corpo inteiro à existência para se perder. Diz assim o texto da palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 7, verso 1 a 21. 2 Samuel 7, 1 a 21. O rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã: estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor está contigo. Por que Natã disse isso? Samuel, quando ungiu Saul como rei, ele disse: Saul, vai acontecer algumas coisas. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai encontrar algumas pessoas. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, ele fala assim, que o Espírito de Deus iria vir sobre Saul. E a partir daquele dia ele seria uma nova pessoa. E no verso 7 ele diz: e então você vai fazer aquilo que vier no seu coração. Porque você vai passar a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Com o percurso da história, nós conhecemos Saul e sabemos que Saul fez coisas que não agradaram a Deus. Ele foi desobediente a Deus. Mas Deus tirou do Espírito Santo que estava sobre Saul, e Samuel foi na casa de Jessé e ungiu Davi como rei. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, nos diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Davi. E no verso 14 nos diz que um outro espírito que atormentava Saul estava sobre ele. Quando Natã está falando, faz aquilo que está no teu coração, no verso de número 3, pois o Senhor está contigo, ele está se referindo à presença do Espírito Santo sobre o rei. Mas o Espírito Santo também se manifestava através dos profetas. Esses profetas nos legaram as Escrituras Sagradas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 21, ele diz que nenhuma profecia foi dada por ideia humana. Mas homens santos escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, tudo que deviam escrever. Então, as Sagradas Escrituras é a própria revelação do Espírito Santo para mim e para você.
No Antigo Testamento, o Espírito Santo veio poderosamente sobre alguns profetas, alguns juízes, como Sansão e outros juízes que ali conduziram o povo de Israel. O último juiz do Antigo Testamento ali foi Samuel, que ungiu então o rei Davi. Mas, na nova aliança, o profeta Joel nos diz que cada um de nós vai ser a habitação do Espírito Santo. Agora nós temos o privilégio de buscarmos a Deus em oração e buscarmos o conselho do Senhor. Verso 4 em diante, então diz: Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, o Espírito Santo veio e revelou para Natã: Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. E em todo lugar por onde tenho viajado, com todos os israelitas, disse eu, por acaso, a alguns dos chefes das tribos, aos quais ordenei que cuidassem do meu povo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do campo, onde cuidavas das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo, Israel. Estive contigo por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar, e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes, como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem, e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome. Lembra que antes o rei era Saul, era de outra família, de outra linhagem, de outra tribo, a tribo de Benjamim. E agora Davi, da tribo de Judá, está no governo. Ele está no início do governo. Ele começou a reinar em Hebrom por 7 anos e teve guerra entre os israelitas, porque algumas tribos ainda queriam que a família de Saul permanecesse no governo. Mas 7 anos depois, Davi é declarado rei sobre todo o Israel. O primeiro ato de Davi foi conquistar Jerusalém, a capital. Segundo ato de Davi, como rei, foi buscar a Arca da Aliança, que desde o tempo em que os filhos de Eli perderam ela, foi levada para os filisteus e depois devolvida por causa das pragas que aconteceram entre eles, aquela arca nunca mais retornou para ser o centro de adoração. 72 anos aquela arca foi deixada de lado. 72 anos. E Davi traz essa arca agora para a capital do seu reino. Essas promessas de Deus para Davi deixam seu coração alegre. Ainda que o desejo dele fosse construir um templo. E Deus diz para ele, um descendente seu vai fazer isso. Você, não. Verso 14.
Eu serei seu pai e ele será meu filho. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei a sua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Natã relatou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E quem é a minha família, para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo para tempos distantes. É assim que ages com os homens, ó Senhor Deus. Que mais te poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor. De acordo com a tua palavra e a tua vontade, é que fizeste esta grandiosidade e a revelaste ao teu servo. Amém? O perigo da precipitação e o valor de um coração humilde. Quando a gente olha para Davi, nosso coração salta. Eu não sei o seu, mas Davi para mim é singular. De Davi vem Jesus. Mas não só por causa disso, mas a atitude de Davi. A atitude de Davi é uma atitude de alguém que quer servir, é alguém que quer agradar, é alguém que quer adorar. Nesse texto nos fala que Deus sabia de onde ele havia tirado Davi. Ele havia tirado Davi de cuidar de ovelhas para cuidar do reino. Davi alcançou o trono, mas o trono não conquistou o coração de Davi. Quando o filho dele quis tomar o trono, ele disse: deixa, pode ficar. Davi alcançou muitas riquezas, mas as riquezas não conquistaram Davi. Deus tornou Davi um homem muito famoso, mas a fama não conquistou o coração de Davi. O coração de Davi continuava apontado para Deus. E Deus, por conhecer todas as coisas, disse para Samuel, quando ele estava para escolher um dos filhos de Jessé, ele olha para aqueles rapazes mais fortes e talvez de boa aparência, e disse: certamente vai ser esse. Deus disse: não, porque eu olho não como o homem olha, eu olho aqui, o coração. E Deus escolheu um Davi e o colocou como exemplo, para que nós possamos ter um coração voltado para o Senhor. Em tudo, Davi sempre, mesmo sendo rei, continuava sendo um adorador. Você pode ocupar o cargo que for na sua vida, mas nunca deixe o cargo principal pelo qual você foi criado. Você foi criado para o louvor da glória dele. Quando nós perdemos isso de vista, nada mais importa. Nada mais importa. Existe um risco de pensar que Deus pensa como o homem pensa. Domingo passado eu falei sobre Isaías 55, verso 8 e 9, onde Deus diz: os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos. Quando nós analisamos a vida das pessoas, nós normalmente nivelamos por baixo.
Quando nós vemos uma pessoa, nós vemos uma falha naquela pessoa, nós nivelamos aquela pessoa, a vida inteira dela por aquela falha. Nós temos o hábito de nivelar por baixo. Deus não. Deus nivela por cima. Deus vê quem você vai ser. E o único culpado de nós não alcançarmos o que Deus nos chamou para ser, somos nós próprios. Deus não nivela por baixo. Deus nivela por cima. E Ele promete que a palavra dele não volta vazia. Então, se você sair daqui hoje, só com essa palavra, eu vou para casa feliz. Amém? Busque o Senhor. Tenha o seu coração apontado para o Senhor. Qual o perigo da precipitação? Nós pensamos que Deus se agrada das mesmas coisas que nós nos agradamos. Deus vai gostar disso, porque isso me agrada. Davi pensou dessa forma. Davi não orou. Natã ouviu as palavras de Davi. Natã achou aquilo uma excelente ideia. E Natã, como profeta, na semelhança de Samuel, diz a mesma coisa para Davi que Samuel havia dito para Saul. Faz conforme está no teu coração, porque o Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, esses conselhos podem vir do Senhor. Nós não podemos ser precipitados no julgamento, mas devemos ser cautelosos em todo o tempo. Em Atos capítulo 15, versículos 15 a 18, quando a igreja começou a crescer, se desenvolver, e pessoas que não eram de Israel estavam se convertendo ao Senhor, eles fizeram o primeiro concílio. E então Tiago toma a palavra e ele diz, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nenhum cargo, nenhuma ordenança, nenhuma regra a esses que vêm de outros países, de outros povos, estão se unindo ao Senhor. Porque os profetas anunciaram que a tenda caída, que lá em Amós 9:11, Deus promete que Ele ia levantar a tenda caída de Davi. Deus iria levantar essa tenda entre os gentios. Aquela arca estava numa casa. Foi levada por Davi até Jerusalém. E como não havia um templo, uma construção, ela ficou numa barraca. Mas dia e noite Davi escalou cantores que ficavam cantando e louvando e exaltando o nome do Senhor continuamente, adorando continuamente. Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos que a única forma de que esse tipo de adoração fosse restaurado foi com a nova aliança. O povo de Israel tinha um dia especial para a adoração. Deus havia estabelecido um dia em cada 7. Nós podemos adorar o Senhor hoje, primeiro dia da semana. Nós podemos adorar o Senhor amanhã, o segundo dia. Nós podemos adorar todos os dias. Hoje é o dia que o Senhor fez, o profeta já, através dos salmos, já nos anuncia. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos nele. Hoje, se você ouvir a palavra do Senhor, não endureça seu coração, como foram aqueles que saíram do Egito, que tiveram seu coração endurecido para a palavra. E por isso não puderam entrar na terra da promessa. Nós não temos dias. Nós temos um comum acordo de nos reunir em dia e hora, porque senão esse local aqui teria que ficar 24 horas aberto. E por 24 horas aberto, poderiam vir pessoas aqui para adorar. Mas você pode fazer isso na sua casa. Nós não estamos mais limitados ao local. Aonde você for, pode ser no banheiro, pode ser no seu quarto, pode ser dentro do seu carro. Você pode fazer daquele lugar um altar ao Senhor, um local de adoração, um local de invocação do nome santo do Senhor. Amém? Não é mais em Jerusalém. Aquela mulher pergunta para Jesus, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar? Nossos pais adoraram nesse monte.
E Jesus disse, olha, mulher, deixa eu te falar a verdade. O tempo vem e já chegou. Ou seja, a partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão não em Jerusalém, nem nesse monte em Samaria, mas em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer dia. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Amém? Então você pode ser um adorador. Você pode ser alguém que vai à presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não está mais sobre os profetas, nem sobre os reis, está sobre toda a carne. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus ouve, Deus vê. Cada dia que você dobra seu joelho em casa, cada dia que você clama diante de Deus, Deus vê. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 nos diz que aquelas taças que aqueles anciãos estavam derramando na presença do Senhor eram um incenso que é a oração dos santos. Cada vez que você ora, Deus se agrada. Sabe o que é para Deus a sua oração? Quem aqui não gosta de um bom perfume? Todos nós nos agradamos de perfumes, não é verdade? Eu amo perfume, eu acho muito agradável o aroma. E quando você ora, é isso que Deus está sentindo. O aroma de um perfume, de um incenso que está subindo na presença dele. Amém? Estamos juntos? Amém? Em primeiro lugar, nós corremos o risco de pensar que Deus se agrada das mesmas coisas que nós nos agradamos. Quando Davi conquista Jerusalém e ele tem agora uma cidade toda conquistada, ele não construiu aquela cidade, aliás, até aquele momento, mais de 400 anos, o povo de Israel não conseguiu conquistar Jerusalém. O nome da cidade se chamava Jebus. Os jebuseus moravam lá dentro. Ela era praticamente inexpugnável. Davi conquista aquela cidade e agora ele tem um palácio. O rei vizinho de Tiro manda cedros para que ele revista o seu palácio, não tendo mais pedras frias como paredes, mas madeira como parede. Uma casa luxuosa. Ele olha para tudo aquilo e ele diz, mas eu moro aqui e a arca da aliança do Senhor está numa barraca. Quem sou eu para morar num palácio, sendo que a arca do Senhor está numa barraca? A atitude de Davi não foi uma atitude arrogante, não foi uma atitude de prepotência, foi uma atitude de um coração humilde, que buscou fazer aquilo que acreditava ser agradável ao Senhor. O autor aos Hebreus fala 3 vezes que nós, como povo de Deus, procuramos ser agradáveis a Deus. Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que nós corremos o risco de declarar algo aceitável ao Senhor sem antes perguntar para Ele. Quando Natã ouviu Davi e seus planos, Natã concluiu que era um bom plano. Qual de nós aqui não gostaria que chegasse alguém com condições financeiras e dissesse assim, vamos ampliar esse prédio, vamos colocar novos ares condicionados, ainda que sejam novos, mas vamos colocar maiores, vamos colocar uma acústica melhor, vamos implementar mais esse local de adoração a Deus? O que a gente diria? Não, isso aqui pode ser de qualquer jeito mesmo. Não precisa de instrumentos musicais, não precisa de músicos, não precisam ensaiar. Pode ser. Se é para Deus, pode ser de qualquer jeito. A gente diria isso? Jamais. Mas Natã não consultou o Senhor. Natã era profeta. O mesmo Natã que depois, quando Davi troca os pés pela mão, chega para ele e diz, olha, Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem que tinha uma ovelhinha. Vocês conhecem a história. E o outro tinha 100 ovelhas.
Ele recebeu visitas. E aí, em vez de abater uma das suas ovelhas, ele foi lá e tirou a única ovelha que aquela família tinha. Se fosse um outro rei, com a atitude de um profeta vindo e apontando o dedo para ele, você é esse homem, provavelmente ele tinha jogado ele na cadeia. Mas não é Davi. Davi não é assim. Davi, quando ele é repreendido, ele se humilha. Davi, quando ele é repreendido, ele reconhece seu erro. Ele busca no Senhor. Deus já havia decretado que aquela criança morreria, mas por 7 dias Davi não comeu, não bebeu, não tomou banho, ficou em jejum e oração o tempo todo diante do Senhor. Esse é Davi. O valor de um coração humilde. Mesmo quando nós nos precipitamos, se nosso coração for um coração humilde, Deus se revela gracioso sobre nós. A terceira lição que eu aprendo com esse texto e gostaria de compartilhar com vocês é que nós corremos o risco de fazer aquilo que Deus não pediu para nós fazermos. Às vezes nós entramos em certas batalhas que não era para nós batalharmos. Às vezes nós entramos em certos embates que Deus não pediu para nós entrarmos. E às vezes nós deixamos de fazer o que Deus quer que nós façamos. Então nós precisamos pedir sabedoria do Senhor sempre. Não é sem motivo que o filho de Davi aconselha tantas vezes: busca sabedoria, empenhe por alcançá-la, procure por ela mais do que você procura por ouro, mais do que você procura por prata. Busque a sabedoria que vem do Senhor. Deus se revela. O Espírito Santo agora não mora mais e não habita mais no templo em Jerusalém. O Espírito Santo agora não está mais sobre o rei e sobre o profeta. O Espírito Santo está sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus e o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a promessa, Pedro diz naquele dia de Pentecostes, quando eles recebem o Espírito Santo e aqueles homens arrependidos, eles chegam diante de Pedro e dos demais e dizem: que faremos, irmãos? Ele disse: olha, arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, e vocês receberão a promessa. O Espírito Santo como dom, como dádiva, ele vai ser derramado sobre vocês. Porque a promessa é para vocês, para os filhos de vocês e para tantos quantos Deus chamar. Até o dia da volta do Senhor Jesus. Aliás, em Apocalipse nós vemos isso no último capítulo, que a igreja, a noiva e o Espírito diz: vem, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está conosco aqui até a volta do Senhor Jesus. Está ao seu lado e pode estar em você. O Espírito Santo em você molda o seu coração, como moldou o coração de Davi. O Espírito, por você, faz aquilo que você não pode fazer. O Espírito sobre você vai usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas, naquilo que você talvez nem soubesse que saberia ou conseguiria fazer. Amém? O Espírito por nós, sobre nós e em nós. A quarta lição que eu aprendo nesse texto é que a misericórdia do Senhor diante das pessoas humildes as levanta. Uma da palavra humilde é ser pobre. Talvez você tenha ouvido falar: a pessoa muito humilde, ela não tem quase nada, a casinha dela é uma casinha, um casebre. Muito humilde, tem poucas roupas, roupas bem simples. Mas é uma forma figurada de falarmos de humildade. A pessoa realmente humilde é aquela que sabe quem é, sabe quem Deus é e não se envergonha disso. A palavra humilde surgiu no Egito, quando o rio Nilo ele sai do seu leito e ele retorna, ele deixa o humus que torna o solo fértil. Ser humilde é permitir que outro cresça através da sua vida. Ser humilde é permitir que outro cresça através da minha vida.
Jesus fala de si mesmo em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou humilde. Jesus sabia quem ele era. Ele é o Filho de Deus. Em todo o tempo, Jesus estava consciente de quem ele é. Mas ele diz de si mesmo, eu sou humilde. Naquela última noite, o que Jesus faz? Está todo mundo sentado para a ceia. Aquele servo, aquele escravo que serviu de guia para que Pedro e João encontrassem a casa onde eles deveriam celebrar a ceia, nem aquele servo foi lavar os pés dos discípulos e de Jesus, mas Jesus tirou a sua capa, pegou a toalha, aquela água, talvez a mesma água que aquele servo, aquele escravo estava carregando, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E Jesus, depois de fazer isso, ele diz, vocês me chamam de Senhor, e eu sou. Mas entre vocês eu sou como aquele que serve. E vocês serão felizes se vocês fizerem o mesmo que eu fiz. Davi foi um homem humilde. Quando ele recebe a revelação de Deus, ele começa a exaltar a Deus, ele diz, quem sou eu e quem é a minha família? Quem sou eu e quem é a minha família para que o Senhor me coloque no lugar onde o Senhor já me colocou? Me colocou como cabeça da tribo de Judá e agora sobre todo Israel. O Senhor me deu a conquista de Jerusalém. O Senhor me permitiu trazer a Arca da Aliança para cá. E agora eu quero edificar um local para que o povo venha aqui adorar. E o Senhor me disse que o meu descendente vai sentar no trono no meu lugar. Oh, glória! O Senhor me diz que a minha descendência vai ser rei e vai permanecer como rei sempre. Que privilégio! Davi se alegrou com a boa notícia. Nós precisamos pedir a direção de Deus sempre. Talvez a palavra de hoje não sirva para você, mas talvez alguém que está aqui estava pronto para dar uma resposta precipitada. E Deus diz para você hoje, ora primeiro. Às vezes nós somos precipitados demais em dar respostas. E às vezes damos respostas prontas, sem refletir. Eu não sei se é na escola, não sei se é no trabalho, não sei se é num negócio, mas eu gostaria de convidar você a seguir o exemplo de Davi. Talvez você até já tenha começado o negócio. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, é de Deus. Esse negócio é de Deus. Mas eu gostaria que você pedisse para Deus, Pai, essa é tua vontade para mim? Talvez a sua resposta vai te levar longe, ou para longe de ser um adorador, que é a sua função primordial da sua vida, ser um adorador, ser uma adoradora. Peça para o Senhor, Senhor, me conduza, me dirija, não permita que os meus pés vacilem, não permita que eu responda, não permita que eu fale sem ter a tua direção. Se o Espírito Santo, que é Deus, foi enviado para ficar conosco até o fim, Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo, ele estará para sempre com vocês, porque não pedir conselho ao Espírito Santo de Deus? Tantos em tantos lugares invocam outros espíritos para pedir conselho. Alguns vão em cartomantes, outros vão em lugares que jogam runas, leem baralhos, analisam as vísceras dos animais sacrificados. Nós temos um Deus vivo que habita em nós e próximo a nós, junto a nós e sobre nós, que é Deus.
Paulo nos ensina que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que nós não vamos pedir conselho ao Espírito Santo de Deus, que aconselhou Davi, que aconselhou Natã, que aconselhou todos os profetas? Jesus não fez um único milagre até que o Espírito Santo viesse sobre ele. Ele não falou uma única palavra, não ensinou um único ensino até que o Espírito Santo veio sobre ele e conduziu ele para fazer a obra do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esse conselho, que nos dê essa direção. Talvez na educação dos filhos, talvez no relacionamento conjugal, talvez algo dentro de casa que você acha assim, isso é normal, isso é cultural, todo mundo faz, não tem problema nenhum. Eu não sei. O Espírito Santo sabe. E talvez você saiba. E talvez você esteja diante de um momento decisivo e que você precisa de uma resposta da direção de Deus. E já que nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus, e o Senhor habita no meio dos seus louvores, nós queremos orar. Quero te desafiar a pedir o conselho de Deus. Se Ele vai se revelar de noite, como se revelou em visões para o profeta Natã, ou vai ser palavra audível mesmo, ou sonhos, eu não sei. Joel falou que os velhos sonharão. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas seria derramado o seu espírito. Então, nenhum de nós pode dizer, eu sou tão pequeno. Eu sou tão miudinho. Por que Deus, o Espírito Santo, vai se revelar para mim? Porque Deus disse. O próprio Espírito Santo, através do profeta Joel, disse que vai se revelar. Creia. Confie. Vamos nos colocar em pé. Em reverência à presença dEle. E que o Espírito Santo tenha a liberdade de caminhar no meio dessa igreja, a noiva do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de moldar a sua mente. De falar aos seus ouvidos, de abrir os seus ouvidos, porque nós muitas vezes somos surdos, mas Jesus curou os surdos. Nós às vezes somos cegos, nós não enxergamos o que Deus tem para nós, mas Ele curou os cegos. Nós às vezes nos sentimos impossibilitados de correr e fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, mas Ele curou os coxos. Às vezes nós nos sentimos impossibilitados, mas Ele curou as mãos atrofiadas e que passaram a agora servir o Senhor. Coloque-se diante dEle. Peça a direção. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, manifesta a Tua graça sobre os meus irmãos. Revela a Tua vontade. Revela, Senhor, o Teu querer. Eu sei que muitas vezes nós tomamos decisões como Davi tomou decisão, e no seu modo de ver era a decisão mais acertada. Mas o Senhor não havia chamado Davi para fazer aquela obra. Natã, ao ouvir aquilo que Davi relatou, compartilhou com ele, ele disse, é isso, Davi. O Espírito Santo está dirigindo você. Mas o Senhor mostrou para Natã que não era essa a vontade do Pai. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que são unânimes num só propósito, que nosso coração não se desvie do Senhor, do propósito primordial que o Senhor nos chamou, que é de sermos adoradores, de sermos, para o louvor da sua glória, adoradores. Ó Deus, que não permitas que nada na vida dos meus irmãos, na nossa vida, nos afaste desse propósito. Se há alguém aqui, Senhor, que precisa da sua palavra, da sua direção, revela dos altos céus
Quer seja agora, quer seja em sonho, o Senhor é soberano para decidir como o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor responde. Nós não servimos um Deus morto, nós não servimos um ídolo, nós servimos o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Nós servimos ao Pai, nós servimos a Jesus, nós servimos ao Espírito Santo, que juntamente com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. Senhor, nós pedimos a Tua direção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo aqui reunido neste lugar. Revela por Tua graça, Senhor. Tu sabes o motivo pelo qual esta palavra foi trazida neste lugar e nesta hora. Que ela seja, Senhor, recebida no coração dos meus irmãos. E que cada um de nós possa servir o Senhor com o coração íntegro, com o coração apontado para o Senhor, como foi Davi. Um coração humilde, um coração reverente, um coração que buscou a Tua vontade. E quando o Senhor se revelou, se alegrou ainda mais. Senhor, dá-nos um coração assim. Um coração segundo a Tua vontade. Senhor amado, Te louvamos por cada palavra e que nós pudemos aqui ouvir e aprender do Senhor. Aprender da vida de Davi, da vida de Natã, conselhos tão preciosos, pelos quais podemos conduzir o nosso viver no nosso dia a dia, até aquele dia glorioso, quando haveremos de nos encontrar contigo. Então aquela promessa que o Senhor disse para Davi, sobre a sua posteridade, nós não estamos esperando a posteridade das gerações que nascerão de nós, mas a vida eterna que o Senhor prometeu para nós. Senhor amado, é nesta esperança que nós somos salvos. E por isso, Senhor, Te louvamos e Te bendizemos. Receba nossa gratidão desde já, pela direção do Senhor. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar essa canção. Louve o Senhor com esta canção. Exalte o nome dEle.